Então, vamos a retomar nosso estudo do Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Vamos a seguir com nosso estudo bíblico, que estamos fazendo todos os miércoles, a cápsula do Apocalipse. Apocalipse capítulo 4. Já encontraram? Diz assim: Después de esto miré, e he aqui uma puerta abierta en el cielo. El miércoles passado hablamos que significa esta puerta abierta. E a primeira voz que oí, que era a voz de Jesus, como de trompeta, hablando comigo, dijo: Sube acá, e eu te mostraré as coisas que sucederão depois de estas. E a semana passada eu expliquei para vocês o que significa este sube acá. Estas duas palavritas, sube acá, significa el arrebatamento. E eu expliquei para vocês, incluso ilustramos aqui em pantalla, com um vídeo, com gran riqueza de detalhes, o que vai acontecer no dia do arrebatamento. Porque um será tomado e outro será deixado. Aquele esposo incrédulo, por exemplo, que não ia à igreja e tinha uma esposa creyente que sim ia à igreja, e ela uma e outra vez o invitava para ir à igreja e ele nunca quis e la rechazava. E no dia do arrebatamento a esposa será levada e o marido incrédulo será deixado. E quando ele desperte, como vimos acá no vídeo, vai buscar a esposa e a esposa não vai estar. Mamãs com bebês recém-nascidos vão a buscar seus filhos e os niños vão a desaparecer todos. E eu mostrei para você aqui o caos que será. Você viu o vídeo, os aviões caindo sem seus pilotos, helicópteros, os trenes chocando, carros chocando, pessoas tendo acidentes terríveis por causa do arrebatamento. Então, o arrebatamento será um dia de glória para os salvos, pero um dia de terror, espanto e pavor para aqueles que sejam deixados atrás. E logicamente os que quedarão atrás serão as pessoas que viveram a vida no mundo e nunca se entregaram para Deus, e aquelas pessoas também que estavam dentro da igreja cristiana, pero nunca foram cristianos. É muito importante você ubicar-se. Ir a uma igreja cristiana não hace de você um cristiano. Hace de você um religioso, nada mais. E há um montonal de pessoas que estão dentro de uma igreja cristiana, pero não são cristianas. Você só será um cristiano el dia que você entregue sua vida para Jesus. Você só poderá graduar-se como um cristiano, legalizar sua relação espiritual com Deus, quando você entregue sua vida para Jesus. Há pessoas que vêm a uma igreja cristiana, mas nunca entregaram suas vidas para Cristo. Entregar a vida para Cristo, como hemos estado falando repetidas vezes, é primeiro você volver-se um fiel diezmista. Porque se você não é diezmista, você todavia não puso a Deus em primeiro lugar. Primeiro, você se vuelve fiel diezmista. Segundo, você se bautiza em las águas. Este bautismo em las águas já está embutido el arrepentimiento, el aceptar al Senhor Jesucristo como Senhor e Salvador, e aí você se bautiza em las águas. O bautismo em las águas tem o poder de sepultar a natureza pecaminosa que cada ser humano tem. Quando a pessoa se bautiza em las águas, a natureza pecaminosa que há dentro de ela, que é a que empurra ela para o pecado, para as coisas do mundo, esta natureza pecaminosa muere e nasce a natureza de Cristo. Cada varão, cada homem, traz dentro de si um Adão pecador. E cada hembra, cada mulher, traz dentro de si uma Eva pecadora.
En el momento que a pessoa se bautiza nas águas, este Adão e esta Eva pecador muere. Este impulso, esta atracção, este fascínio que a pessoa tem por el mundo, por el pecado, se muere. E a pessoa então recebe a natureza de Cristo no momento que ela se bautiza em las águas. E o nome desta pessoa que se bautiza em las águas é escrito no livro de la vida. Incluso este domingo que passou, tuvimos aqui bautismo em las águas. Todos os últimos domingos de cada mês temos bautismo em las águas. Se você perdeu o domingo passado, então você poderá bautizar-se em las águas en el último domingo del mês de março. Cada último domingo de cada mês há bautismo nas águas, em todos os horários, em todos os serviços. Acabando o serviço, há bautistério aqui afuera e bautizamos as pessoas. Ai, pero bispo, a água é fria. Não, nós outros calentamos a água, hervimos a água e mesclamos a água hirviendo com a água fria e a água queda tibiecita, suportável para que você possa bautizar-se em las águas. Está compreendendo? Então, primeiro, você se vuelve diezmista. Primeiro. Segundo, você se bautiza em las águas. E terceiro, você busca com todas suas forças hasta receber o bautismo com o Espírito Santo. Muitíssimas pessoas conhecem e já escutou falar do bautismo em las águas, pero poucas pessoas escutaram falar do bautismo com o Espírito Santo. Existe o bautismo em las águas e existe o bautismo com o Espírito Santo. O pastor é o que bautiza em las águas a pessoa e é o Senhor Jesus quem bautiza a pessoa com o Espírito Santo. E o dia que a pessoa recebe o bautismo com o Espírito Santo é o dia que o Espírito Santo vem para habitar dentro de ela para sempre. Ele hace morada permanente dentro de uno. É o dia mais feliz, mais excelso, mais glorioso que uma pessoa pode ter, é quando ela recebe o Espírito Santo. Amém? E é demasiado importante. Então, não se equivoque. Conhecer a Bíblia não te hace conhecer a Deus. Muita gente, lo que mais há são igrejas evangélicas, igrejas cristianas que impartem estudos bíblicos e a gente está llena de teologia bíblica, estudo bíblico. Há pessoas que conhecem a Bíblia de tapa a tapa, de Gênesis a Apocalipse. Ela sabe a Bíblia melhor que o pastor, melhor que o pastor. Pero são pessoas que nunca tiveram verdadeiro encontro com Deus, uma experiência com a existência de Deus. Têm informações acerca de Deus, pero não conhecem a Deus. Leer a Bíblia não me hace conhecer a Deus, me hace ter informação acerca de Deus. Eu não conosco ao presidente Donald Trump, por exemplo, pero eu posso entrar em Google e pesquisar sobre a vida dele e saber quantos anos ele tem, saber o nome de sua esposa, o nome de seus filhos, posso saber quanto dinheiro ele tem, posso saber o nome de sua mascota, posso saber até o color de seu calçãozinho. Se eu entro em Google, revela tudo, a idade dele, etc, etc. Pero estas informações que eu recebo em Google me hacen conhecer ao presidente. Eu já estrechei a mão do presidente alguma vez? Já desayunei, almorcei, cené com ele? Não. Eu já o abracei, já fui abraçado por ele? Não. Então, eu não conosco ao presidente Donald Trump. Eu apenas tenho informação dele. E assim estão as maiorias de los que se hacen llamar cristianos. Estão llenos de conhecimentos bíblicos, de teologia bíblica, de estudo bíblico, pero em verdade nunca tiveram encontro com Deus. Não têm o bautismo com o Espírito Santo. Então, você tem que entender que ler a Bíblia te dá informações de Deus e como Deus quer que você opere sua vida. Pero conhecer a Deus é muito mais que conhecer a Bíblia. É você ter um encontro espiritual, invisível, pero real com Ele. Amém? ¿Quedó claro? Então, este sube acá que está no capítulo 4, no versículo 1 de Apocalipse, significa el arrebatamento. E hablamos de isso la semana passada. Aí o versículo 2, mira lo que diz o versículo 2, Apocalipse 4:2, diz assim:
E al instante, eu estava en el Espírito. E aqui, trono establecido en el cielo, e en el trono, uno que sentado. Que coisa maravilhosa. Então, veja que coisa tremenda. Quando o Senhor Jesus, com voz de trompeta, falou com Juan, e lhe dijo, sube acá, neste momento, ele foi arrebatado. E ele dijo que em um instante, eu estava allá, en el cielo, estava en el Espírito, e vi um trono, e uno sentado neste trono. Ou seja, neste momento, Juan estava delante de Deus, de su trono e de Deus. Ele foi arrebatado. Isso significa o arrebatamento da igreja. Quando a igreja será arrebatada e todos chegaremos delante do trono de Deus. Amém. Então, a semana passada, eu me enfoquei nestas duas palavritas: sube acá. Hoje eu me quero enfocar nestas duas palavritas do versículo 2, ou nestas três palavritas: e al instante. Que significa este al instante? Significa em um abrir e cerrar de olhos, porque assim será o arrebatamento, em um abrir e cerrar de olhos. E eu quisiera que você viera agora como será o arrebatamento. Abra sua Bíblia allá em primeiro livro de Coríntios, por favor, capítulo 15. Vuelva um pouquinho atrás da Bíblia de onde estamos, em Apocalipse, vamos para trás. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, por favor. Abra aí sua Bíblia, se é tão amável. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 51. Já encontraram? Bueno, disse assim: e aqui os digo, que coisa? Um mistério. Não todos dormiremos, pero todos seremos que transformados. Então, veja que o apóstolo Pablo está escrevendo acá, dirigido por el Espírito Santo, dizendo que nem todos dormiremos. Quando uma pessoa está em Cristo, ela não muere, ela duerme. É diferente. Ela duerme para ser ressuscitada, despertada no dia da redenção. Não todos dormiremos, mas em um abrir e cerrar de olhos, a la final trompeta, versículo 52, mira, pero todos seremos transformados em um momento. Este aqui, em um momento, significa em um instante, al instante. A versão em português da Bíblia diz al instante. A versão em grego original da Bíblia do Novo Testamento também disse al instante. Pero esta versão acá, Reina Valera 1960, disse em um momento. Pero a palavra correta seria em um instante. Mira, em um instante, em um abrir e cerrar de olhos, a la final trompeta, porque se tocará a trompeta, como eu expliquei para você na semana passada, e os muertos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós outros seremos que transformados. Então, veja, se Jesucristo vuelve agora, há pessoas que já dormiram em Cristo, que já faleceram, pero faleceram salvas. Estas pessoas salvas, como por exemplo o papá de Miguel, que faleceu el domingo passado. Eu estive allá em su funeral, em su entierro, el dia lunes, mas ele se entregou para Jesus. Então ele já está dormindo em Cristo. Então, quando Jesucristo vuelva para arrebatar a igreja, ele primeiro vai ressuscitar as pessoas que morreram em Cristo, que morreram salvas. Elas vão ressuscitar com corpos glorificados. E nós outros que estemos vivos, digamos que Jesus volver aqui agora, neste momento ele volvera,
e os que estão aqui estão salvos. Então nós outros seremos transformados em um abrir e cerrar de olhos. Você sabe a velocidade que é abrir e cerrar os olhos? É uma velocidade muito grande. É mais rápido que a velocidade da luz. Nós outros podemos abrir e cerrar os olhos mais rápido que a velocidade da luz. Mais rápido que um relâmpago. Você já viu um relâmpago? E já desaparece. Você pode abrir e cerrar os olhos mais rápido que a velocidade de um relâmpago, da luz. E assim nós outros seremos milagrosamente transformados em um abrir e cerrar de olhos. Este corpo humano será transformado em um corpo celestial. Não significa que este corpo no mundo espiritual seja invisível. No mundo espiritual, o corpo nosso será totalmente visível. Eu, porque estou em um mundo terrenal, em um corpo humano, eu posso tocar e sentir a uma pessoa fisicamente, porque um ser humano toca a outro ser humano. Quando nosso corpo seja transformado em um corpo celestial, como o corpo de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, então nós outros também vamos a poder tocar e sentir o mundo espiritual. E este mundo espiritual ao qual iremos a passar a eternidade é mais real que este mundo terrenal que vivimos. Porque este mundo terrenal que vivimos está lleno de falsidades. Há gente que se diz uma coisa delante de você e por la espalda que é outra. Há gente que se diz amiga de você e por la espalda ela está apunhalando com um punhal. Você não sabe o que as pessoas são neste mundo. É um mundo de mentiras. Mas neste mundo espiritual não há como mentir. Se você é de Deus, você vai estar allá no céu. Se você não foi de Deus, você vai estar com Satanás no tormento eterno. Não há como fingir, não há como mentir. Não há engano neste mundo. Por isso o mundo espiritual é mais real que este mundo, porque não há como fingir. Não há hipocrisia, não há fingimento, não há mentiras, não há enganos. Não há enganos. Então, os que estão vivos vão ser transformados em um abrir e cerrar de olhos, e junto com os que serão ressuscitados com corpos glorificados, subirão e encontrarão ao Senhor Jesus nas alturas, como leímos na Bíblia el miércoles passado, allá em Tessalonicenses. Então, vamos a seguir acá com o versículo 54. Versículo 53, disse: porque é necessário que esto corruptible se vista de incorrupção, e esto mortal se vista de imortalidade. Nosso corpo mortal seja imortal. E quando esto corruptible, que é nosso corpo, se haya vestido de incorrupção, e esto mortal se haya vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: sorbida es la muerte en vitória. ¿Dónde está? Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu vitória? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Aí o versículo 57 diz: mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesucristo. Assim que, hermanos míos, amados, estad que firmes e que e constantes. Mire para mim um momento. Estad que firmes e há pessoas que não estão que firmes e tampouco que constantes. Se você não estiver firme e constante, quando Jesucristo venga arrebatar a igreja, você não será levada, não será levado, você será derrada atrás.
Há pessoas que têm uma caminata cristiana marcada por idas e venidas. Ela vem a uma igreja, queda um tempo, depois se aparta, vem uma semana e falta 3, vem um mês seguido, depois falta 6 meses na igreja, aí ela se queda em uma igreja evangélica, e queda aí 1 ano, 2 anos, aí o pastor predica algo que não lhe gostou, não me gostou o que este pastor predicou, me vou desta igreja não serve, aí busca outra igreja evangélica, e tarda um montão para encontrar outra igreja evangélica, e quando encontra outra igreja evangélica, aí queda em um rato mais. Aí a esposa do pastor falou algo que não, esta esposa é endemoniada, não quero mais vir a esta igreja. Aí você vai da igreja e vai para outra igreja e vai para outro ministério, e ela nunca estuvo firme com Jesus e constante. É aquela pessoa que nunca se entrega, parece um cristiano mono. Como são os monos, os macacos? Vão de rama em rama, de árbol em árbol. Cristiano mono que vive de igreja em igreja. Vai aqui, vai allá, vai aqui, vai allá. Passa 6 meses aqui, 1 ano allá. E qualquer cosita que se les disse, a pessoa se enoja, já não venho mais a esta igreja. ¿Por quê? Não, porque o pastor não me saludou. Não, porque o pastor me tirou uma pedrada, me tirou uma indireta no serviço. Não, porque este pastor pediu muita plata, não vou mais à igreja. E a pessoa passa assim, anos e anos nesta situação, hasta que um dia ela vai perder a salvação de sua alma. Porque se você está esperando encontrar uma igreja perfeita, você vai ir ao inferno, porque não há igreja perfeita. Donde há ser humano, há podridumbre. Por isso você não tem que mirar para os homens, você tem que mirar para o Senhor Jesucristo. Jesucristo é perfeito. Se você busca perfeição em los homens, você nunca vai entrar no reino de Deus, porque sempre haverá alguém que será pedra de tropiezo para você escandalizar-se e sair da igreja. Quando o pastor não falha, a esposa do pastor falha. Se a esposa do pastor não falha, um assistente da igreja, um presbítero da igreja falha, um obreiro falha, uma pessoa dentro da igreja falha. Sempre há alguém falhando. Aí a pessoa fala, eu não vou mais a esta igreja. Há muita hipocrisia nesta igreja. Aí você se vai, e se vai, e se vai. Pero um dia você se vai ir e não vai ter tempo para volver. E você será derrado atrás. Então, aqui diz que temos que estar firmes e constantes. Se você não é constante na igreja, você não vem com constância, você não frequenta a igreja, você não é assíduo na igreja, você vem e vai, não se firma e não é constante, não há salvação para você. Aqui diz claramente, versículo 58, põe em pantalla, Don Miguel. Assim que, hermanos míos amados, estad firmes e constantes, crescendo em que coisa? Em la obra del Senhor de vez em quando. Porque há pessoas que crescem de vez em quando. E há gente que nunca cresce. Mas aqui diz crescendo em la obra del Senhor, quando? Sempre. O versículo diz claramente, crescendo em la obra del Senhor sempre. Por que teremos que crescer sempre na obra? Porque quando você se involucra com a obra del Senhor, você não tem tempo para pecar. Quando você se involucra na obra do Senhor, quando você entra em um grupo da igreja para servir a Deus, para hacer algo e poner-se ao serviço do Rei Jesus, você permite o Espírito Santo fluir em ti, usar a ti. Então você não é uma água de uma pecera sem oxígeno. Água parada se pudre e nasce larvas, e nasce gusanos. A água se pudre, mas quando a água está em movimento contínuo, ela queda oxigenada e não se pudre. Você vê uma pecera sem oxígeno, o pecezinho queda aí naquela água verde, já morrendo. Mas quando a pecera ela está com su motorcito trabalhando aí a todo vapor, oxigenando a água, os pececitos quedam nadando aí felizes, a água queda cristalina e eles nadam felizes da vida.
Quando você, minha amiga e meu amigo, crescem na obra do Senhor, você sempre está crescendo, você sempre está apresentando-se na igreja. Pastor, o que hay que fazer? Hay que limpar aqui o barulho da igreja, hay que limpar o banho? O que hay que fazer? Vamos a evangelizar? Quando vai sair para evangelizar? Eu quero ir a evangelizar. Agora eu supe que vocês estão haciendo o ponto de oração allá em la Praça Central, todos os martes, jueves, sábado e domingo, de 4 a 6 da tarde. Eu quero ir allá para ajudar a evangelizar. Eu supe que há um grupo na igreja que se chama Te Ajudo, que dá comida às pessoas necessitadas. Eu quero participar deste grupo. Eu supe que vocês têm um grupo aqui na igreja que se chama Ángeles de la Noite, que são pessoas voluntárias que saem nas calles aqui de noite para dar sopa, para dar cobija, roupa, para dar um alimento aos indigentes da calle. Eu quero participar deste grupo. Eu quero fazer algo. Eu quero servir. Eu quero crescer na obra do Senhor sempre. Há obreiros que estão detenidos, já não estão crescendo na obra do Senhor sempre. Houve uma época que cresceram, mas deixaram de crescer, deixaram de desenvolver seu ministério como obreiros. Pessoas que estão detenidas no tempo, estancadas na obra do Senhor. Há pessoas que têm anos e anos de evangelho, deveriam ser já obreiros, obreiras, deveriam estar servindo em algum grupo da igreja, mas não estão em nada, não participam de nada, não fazem nada. Lo único que fazem é calentar butaca dentro da igreja. Vem à igreja para engordar-se da palavra de Deus, engordar-se de conhecimento bíblico, mas não se dispõem para servir a Deus. Se você quer sobreviver a esta palavra, se você quer sobreviver espiritualmente e completar sua carreira e ser salvo, aqui disse: não deixe de ser constante, estar firmes e constante, crescendo na obra do Senhor, não de vez em quando, pero sempre, sabendo que vosso trabalho, o que hacemos para Deus, nosso trabalho no Senhor, não é em vano. Todo o que você haga para ajudar na igreja, para servir a Deus, não é em vano. Então, muitos cristianos se apagam, se vuelven água de uma pecera podrida, porque não oxigena o Espírito Santo, não permite o Espírito Santo fluir em ela. Ela não serve em nenhum grupo da igreja, não faz nada por nada. Não se entrega, não sacrifica, não ayuna, não ora. Se há uma vigília de meia-noite às 5 da manhã, ela disse que não pode porque é muito cansado, tenho que trabalhar sábado, pero para a discoteca ela podia antes, para a cocaína ela podia, para a marihuana ela podia, para o carnaval ela podia, mas para Deus ela não pode. Nunca pode isso, nunca pode aquilo. Ela não serve, não cresce na obra. Os anos estão passando e aquela pessoa está detenida, sem crescimento espiritual. Ela não cresce na obra do Senhor. Mas todos aqueles que estão crescendo, servindo ao Senhor, estes vão ser recompensados. Aqui disse que nossa obra no Senhor não é em vano. Qualquer coisa que você haga em favor da obra de Deus, você será recompensada. Aunque seja uma parede da igreja que você pinta, você vai ser recompensado. Amém? Quem entendeu a prédica de hoje? Entendeu? São tantas coisas para falar. Eu ia falar hoje sobre a química de la resurrección, pero ya se me hizo tarde. Entonces vamos dejar eso para otra oportunidad. Yo voy a hablar entonces sobre la química de la resurrección. Ya sabemos que los muertos en Cristo van a resucitar, pero ¿cómo? ¿Cómo que una persona resucita? ¿Cómo acontece la química de la resurrección? Yo voy a pasar para ustedes aquí la química de la resurrección. Yo voy a probar científicamente y bíblicamente que la resurrección es posible. Porque muitos se perguntam, uma vez uma pessoa me perguntou nos Estados Unidos, pastor, como é possível que uma pessoa ressuscita? Porque eu não sabia, e quando minha mamãe faleceu, nós outros cremamos o corpo de ela, agarramos as cenizas, e depois fomos com uma barca a alta mar, e tiramos as cenizas de minha mamãe no oceano. E eu vi que quando tiramos aí, os pececillos vieram e comeram tudo. E agora? Como que minha mamãe vai ressuscitar se ela está na barriga de um tiburão? E agora? Como é isso? Como que vai ressuscitar? Se não há hueso, não há mais nada.
É possível. Falei, sim, senhora, é possível que sua mamãe ressuscite, não se preocupe. Aí eu lhe expliquei a química da ressurreição. Então, em nosso próximo estudo apocalíptico, vamos a explicar para você como uma pessoa ressuscita. Como uma pessoa ressuscita. Você vai aprender isso na próxima oportunidade que estudemos aqui no Apocalipse. Amém? Quedou claro? Sim ou não? Então vamos a detenernos por aqui hoje e seguiremos com nosso estudo apocalíptico em outra oportunidade. Ponga-se de pé então e vamos agora agradecer a Deus por esta salvação que se está manifestando em nós através deste estudo do Apocalipse. Ponga as manos em seu coração.